Clésio veio de Uberlândia até Curitiba para a gente fazer essa transmissão. É um grande prazer, eu não tenho dúvida que quem nos assiste agora tem o prazer e a honra, né, de sentir um pouquinho o que os seus alunos sentem. Você vai falar um pouquinho, professor, sobre técnicas de manejo, o que há de mais inovador. Então, muito obrigada. O palco é todo seu. Bom dia, Suelen. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui. E falar sobre produtividade sempre é desafiador, né? O Anderson estava aqui conversando com vocês e eu estava fazendo uma viagem no tempo. Eu me formei 30 anos, né, na segunda turma de agronomia da Federal de Uberlândia. E naquela época, nós conseguimos produzir 100 sacos por hectare no verão, na primeira safra, 6.000 quilos por hectare. E nós viajando pelo tempo, nós chegamos a hoje, né, 10 de novembro de 2021, o milho migrou para a segunda safra. E nesse concurso, nós temos produtores produzindo 250 sacos por hectare, 15.000 quilos na segunda safra, que é um período que chove menos, é um período de muitos desafios. Então, o que marca para nós? O milho é uma cultura muito produtiva. O milho adora bons tratos. E eu gostaria de falar um pouco sobre esses bons tratos, né? Então, o que norteia os nossos trabalhos é produtividade. Tanto os nossos trabalhos, quanto os trabalhos dos produtores. Então, o que é produtividade? No primeiro dia de aula, eu sempre converso com meus alunos sobre produtividade de milho. E pergunto a eles, qual é o principal fator da produtividade? As respostas são as mais variadas possíveis, mas normalmente 70%, 80% daqueles alunos respondem, professor, o principal fator da produtividade, adubo. Por que adubo? Porque para o agrônomo equilibrar nutrição é muito difícil. Nós temos 16 nutrientes, 3 Deus te dá de graça, carbono, hidrogênio e oxigênio. Sobram 13 para o agrônomo equilibrar. E para o nosso cliente, o produtor, nutrição é caro, né? E esse ano está um investimento maior. Mas aí eu sempre falo para eles o seguinte, vamos observar uma planta de milho. Uma planta de milho, claro, sai de uma semente. Uma semente de milho não pesa mais do que 0,3 gramas. Ela vai ao solo, ela germina, ela emerge, ela cresce, ela desenvolve. E pergunto a eles, quantos grãos tem em uma espiga? E o aluno vai ao campo e conta, tem 500, 600. No verão chega a ter 1.000 grãos. E quantos gramas de adubo nós aplicamos por planta? E é claro, ele liga aí 3 regiões do Brasil, no norte, no centro, no sul. Pergunta ao produtor de segunda safra, né, que para mim hoje é um segundo verão. Qual a população que o senhor usou? Quanto de adubo o senhor colocou? E aí ele traz, eu peço a ele para que traga pesado para mim quanto de adubo ele colocou por planta. E você chega a um número em torno de 5, 6 gramas por planta. Eu peço a ele, abra a mão, coloque aqui a semente. E o principal sólido que é adubo. Como é possível ser o adubo o principal fator da produtividade? Se a contribuição dele em massa é tão pequena. Adubo é muito importante, mas o principal fator da produtividade, Deus nos deu de graça. Água, chuva, sol, né? E é claro que a nutrição ajuda muito nisso aí. Então, o que nós somos? Dentro da agricultura, nós somos colhedores de luz do sol. Claro, na segunda safra, nós temos algumas dificuldades, falta água. Para cada grama de matéria seca produzido na planta de milho, tem que passar 2 litros de água por esse corpo. Então, eu falo para eles o seguinte, a planta consegue aquele milagre de transformar esse sol que nos queima em açúcares, em produtividade. Assim o milho faz, assim a soja faz. Cabe a nós, agrônomos, proteger o quê? As folhas das plantas, né? Essas folhas que aparecem aí para vocês, né? São as folhas que são a fábrica do nosso sucesso. Então, a folha consegue transformar a luz do sol em grãos. Para isso tem que ter água. A planta é aquática. Se você entrar dentro de uma célula, 90% é água. E tem que ter todos os nutrientes. Os nutrientes, se as folhas são a fábrica, os nutrientes são as engrenagens.
E cabe a nós, agrônomos, produtores, equilibrar, justapor essas engrenagens. Qual é o nutriente mais importante? Já que nós estamos falando em tecnologia, nós falamos em inovação, não existe nutriente mais importante. Tem alguns que contribuem, que são demandados em maior quantidade, outros em menor quantidade. Então, a primeira dica aqui em termos de produtividade, proteja as folhas, ame as folhas e equilibre as engrenagens. A arte de produzir bem, a arte de adubar bem, não é sinônimo de adubar muito, mas de adubar de forma equilibrada. Não adianta nós adubarmos muito com nitrogênio, se não tiver ferro, se não tiver molibdênio, né? E se não tiver enxofre, porque todos eles estão interagidos. A segunda safra tem algumas grandes vantagens. Primeiro, a cultura que antecede a segunda safra é a cultura maravilhosa chamada soja. E qual que é a vantagem da soja? Existiram pesquisadores brilhantes que desenvolveram, que selecionaram uma bactéria chamada Rhizobium, que fixa o nitrogênio praticamente toda a soja. O milho, para produzir uma tonelada de grãos, precisa de 20 quilos de N. Para cada tonelada de grãos, 20 quilos de N. Quase nos quebra. A soja, para produzir a mesma tonelada de grão, precisa de 80 quilos. São 4 vezes mais. E quanto nós adubamos soja com nitrogênio? Nada. Basicamente, às vezes coloca um pouquinho lá no início do ciclo, mas tudo se deve ao quê? Ao Rhizóbio. Por que o professor está falando isso? Uma soja bem inoculada te dá grandes produtividades. E, além disso, quando nós colhemos ela, o corpo da soja, as raízes, as folhas, como tem muito nitrogênio, decompõe muito rápido. Os micro-organismos decompõem aquilo muito rápido e é o melhor adubo para a cultura da soja. Se me perguntar no Mato Grosso, professor, qual que é a melhor adubação nitrogenada de milho? Eu falei, soja. Então, cuide muito bem da soja. Porque uma das vantagens da segunda safra é a herança que a soja deixa. Querem ver um exemplo? Esse dia eu fui visitar um produtor e ele falou assim, professor, eu estou chateado esse ano. Eu adubei com 100 quilos de N, 100 quilos de N, e eu acho que eu produzi tão pouco. Quanto o senhor produziu? Ah, professor, eu produzi 130 sacos. Então vamos fazer a conta, vamos voltar nos livros, né, lá no Máquina, nos livros de nutrição. Para cada tonelada de milho que nós queremos produzir, nós precisamos dar ali na boca da planta, esquecendo as perdas, 20 quilos de N. Se nós adubamos com 100 quilos, quer dizer, nós tínhamos o direito de produzir 5 toneladas, 80 sacos. E o produtor produziu 120, 130. De onde vem o milagre? Da soja, né? Então, para nós termos um bom milho, segunda safra, nós temos o efeito da herança, uma boa soja no verão, né? Quer ver outros? Nós falamos aqui, então por que a segunda safra vai tão bem? Primeira herança da soja. Pegue os mesmos 100 quilos de N, você que aduba bem, 100, 120, 140 quilos de N na segunda safra, faz essa adubação no verão, você vai ver o caos que vai ser, né? Porque o verão você já não tem o corpo da soja mais. Segunda grande vantagem da segunda safra. Nós somos colhedores de luz. O cara fala, nossa, professor, segunda safra falta chuva. Verdade. Às vezes lá no enchimento de grão falta chuva. Se falta chuva, é sinônimo de dias ensolarados. Isso é fantástico para máquina funcionar. Então, o que cabe a nós como agrônomos? Nós sabemos que vamos ter déficit hídrico. Criar condições para que a planta use a chuva que já ocorreu no verão. Nós temos que fazer perfil de solo.
nós temos que fazer palha, né? Então, a segunda safra tem algumas grandes vantagens. Tem desvantagens? Tem dificuldades? O Anderson comentou conosco. Tem seca, tem geada, mas o que importa é que nós estamos melhorando, nós estamos avançando. Onde nós vamos chegar? Nós não sabemos o limite, né? Nós aprendemos a colher luz do sol no mundo tropical. Praticamente nós temos luz o ano todo, nosso inverno é muito diminuto, né? O pessoal do sul tem um pouco de inverno, mas nós no Brasil Central praticamente não tem. Então, nós semeamos verão e depois semeamos a segunda safra. Tivemos problemas? Eu não vejo como problemas, tivemos muitos desafios. Primeiro grande desafio, 2000, nós estávamos começando a melhorar em produtividade de segunda safra, e veio a cercóspora. Até 2000, não se fazia aplicação de fungicidas. E aí foi a época que o doutor Afonso fez a tese dele, né? Primeira aplicação em V8, a segunda no pré-pendão, ele tem 20 anos, 21 anos. E ainda temos pessoas amarradas naquela tese. A tese foi aprimorada, né? Então esse foi um grande desafio para o melhoramento, né? Para as pessoas que estão no campo, para o manejo. Mas aquele grande desafio que parecia que era o fim da segunda safra, porque a grande maioria dos materiais eram suscetíveis, na verdade foi um grande avanço, porque passamos a proteger melhor o dossel dessas plantas. Estamos evoluindo, chegamos ao mundo das carboxamidas, vieram outros problemas, né? Os temidos grãos ardidos, e os temidos grãos ardidos sempre nos deu trabalho no verão, porque quando chega o florescimento, o patógeno inocula a espiga, e no verão deu problema, 2008, 2009, fizemos vários trabalhos. A segunda safra, na minha região, por exemplo, Minas, pouco grão ardido, porque chove pouco. Como nós gostaríamos de ter grão ardido? Por quê? Grão ardido é sinônimo de chuva. Onde nós temos muita chuva, ou uma distribuição melhor de chuva, um volume maior de chuva, por exemplo, Mato Grosso, Rondônia, Pará, dá grão ardido? Dá. Mas aquilo é uma graça, né? Graça por quê? É sinônimo de chuva, é sinônimo de produtividade. E cabe a nós, agrônomos, fazer o quê? Manejar grãos ardidos. É difícil? Não. Hoje nós temos ciência e tecnologia para isso. Né? Uma doença ou um conjunto de doenças que você vai trabalhar no preventivo. 2015 chegou algo muito desafiador para nós. Os enfesamentos, as viroses, transmitido por dábulos, por cigarrinhas, isso também é antigo. Década de 70 já tinha cigarrinha. 2009, 2008, nós perdemos devido a viroses no sul do país, viroses transmitidas por pulgões. E os enfesamentos foram, né, na verdade a cigarrinha, que era uma praga secundária, ela passou a ser uma praga primária. E eu gosto de dizer aos meus alunos que isso não foi um problema, mas sim foi um desafio, porque nós passamos a manejar melhor a cultura do milho. Quando você controla cigarrinhas, você controla os outros sugadores. Quando você deixa uma planta feliz, uma planta que está com vírus, uma planta que está com molicute, se ela está feliz, se ela está mais bem protegida com fungicida, se ela está mais bem nutrida, ela vai ter condições de produzir fitoalexinas e, consequentemente, reduzir a replicação do vírus e do molicute. Não é diferente do ser humano, com as nossas viroses. Se o indivíduo está fraco, o vírus replica muito rápido. Se o indivíduo está fortalecido, a planta também tem os seus anticorpos, que nós chamamos de fitoalexinas, fenóis e aldeídos, e isso vai nos dando condições, né, de aumentar a produtividade. Eu fico muito feliz de participar desse evento, porque outros problemas vão vir. Na verdade, outros desafios virão. E eu gostaria muito, né, de agradecer às pessoas que idealizaram a safrinha.
aos produtores que nos ensinaram muito, aos pesquisadores, nós evoluímos muito, mas nós temos muito a evoluir. No ramo de nutrição mineral, né, o quanto nós temos de evoluir na segunda safra. Como última mensagem, as plantas, né, principalmente a planta jovem, as plantas são como crianças. Se você errar na educação de um filho seu, dificilmente ele vai ser um bom cidadão. As plantas, quando passa por algum estresse, dificilmente ela vai produzir bem, porque ela vai definir o potencial produtivo numa situação adversa. Mais uma vez, meu muito obrigado.